A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente porque Deus ele tem me tocado há um tempo para contar sobre o meu testemunho. Então eu vou fazer isso, eu não sei como eu vou começar esse vídeo, eu marquei alguns tópicos, mas vou deixar o Espírito Santo me guiar. Esse vídeo ele vai ser feito em 4 partes, então depois do decorrer da semana eu vou soltando, tá? E esse vídeo é sobre o meu testemunho de vida, o meu maior testemunho, que foi a cura da depressão. Quando eu era pequena, desde quando eu me entendo por gente, eu sou evangélica, né? Eu digo que eu nasci num berço cristão, mas eu não nasci de fato, porque com 1 ano de vida minha mãe me batizou na igreja católica, e eu acredito que ali depois disso que a minha mãe foi para a igreja, porque a minha vida toda eu lembro, eu não sei exatamente quando foi, se foi com 2 anos, 3 anos, não sei, mas eu lembro que desde quando eu me entendo por gente eu estou na igreja, então quando as pessoas perguntam eu falo eu sempre fui da igreja, mas essa é uma realidade. Sempre fui da igreja, mas a minha casa éramos evangélicos, minha mãe, eu e minhas 2 irmãs. E tinha o meu pai, que não era evangélico. O meu pai, ele, na época, ele era alcoólatra, né? E ele agredia minha mãe. Então, eu vivi uma infância muito conturbada. Então, ele batia na minha mãe desde quando eu era pequena. Então, e isso se estendeu até os meus 10 anos de idade, que foi quando a minha mãe conseguiu se separar dele. E acontece que nesse período ali de vivência com meu pai, eu tinha muito medo dele, né? Porque a minha casa, ela era cheia de perturbação, de espíritos maus, de peso, sabe? E eu tinha muito medo do meu pai, né? Eu tinha medo, um medo drástico, assim, do escuro. Até hoje eu não gosto do escuro. Acredito que talvez isso seja normal. Tem pessoas que gostam, tipo assim, você vai dormir. Tem pessoas que dormem num escuro absoluto, outras deixam alguma luz acesa. E eu sou desse tipo. Só que na época eu tinha muito medo de escuro, muito medo de escuro. E uma pessoa muito assustada. Até hoje eu ainda tenho muito susto. Tipo, eu sou muito assustada com qualquer coisa. E só que hoje eu levo isso normal, né? E antes não, eu era uma pessoa muito assustada e tinha uma opressão demoníaca assim enorme ao meu redor, sabe? Na hora de dormir. Em momentos, eu lembro de um momento quando a gente estava jantando e aí o meu pai já tava, né? Já tinha bebido, já tava lá acabado na sala. E tava eu, minhas irmãs e minha mãe na cozinha. Todo mundo comeu. Eu era pequena, né? Não lembro a idade. E aí todo mundo comeu e a minha mãe falou: "Você só vai sair daí quando você terminar de comer". E aí eu lembro que eu fiquei ali na cozinha sozinha. E eu morria de medo. Era uma casa de 3 cômodos, era pequena, mas ali pra mim era um cenário horrível. E eu via muitas coisas. Eu ouvia barulhos, eu via vultos. Então, eu sofri muito a infância, essa questão dessa opressão, tá? À noite, para dormir, era muito difícil. E quando meu pai dava a louca nele, ele apagava tudo. Para mim, era o fim. Porque é aí que eu não dormia mesmo. Então, eu sofria demais com isso. E com isso foi crescendo vários traumas, vários medos. E eu não. Uma coisa que eu sempre tive naquela época, né? Graças a Deus não tenho mais. Eu não conseguia falar, soltar isso pra fora. Tipo assim, mãe, eu tô com medo, fica aqui comigo. Eu não falava. Eu não falava, mãe, eu tô vendo vulto. Mãe, eu tô ouvindo coisas. Eu não falava, eu guardava pra mim. Eu guardava pra mim, eu não conseguia falar. Então aquilo ia me carregando, ia me carregando. E a cada idade, a cada tempo que passava, ficava pior. Ficava pior. Era uma opressão maligna muito forte na minha vida.
Eu tinha sonhos, eu sonhava com coisas ruins. Então eu tinha muito pesadelos, muitos sonhos ruins. E assim eu fui crescendo. O meu melhor ambiente que eu estava, que eu amava estar, era na igreja. Eu amava estar na igreja, mas quando a gente tinha que ir embora para casa, aquele medo, aquela coisa já crescia dentro de mim. E as minhas noites sempre eram, a maioria das noites eram horríveis. E nesse cenário de agressão, vi a minha mãe sofrer, a minha irmã mais velha também, ela acabava se intrometendo para defender minha mãe, então ela também apanhava. E aí ficava eu e a minha irmã mais nova se escondendo. Eu lembro que a minha irmã mais nova também era uma criança, né? Mas ela ia se esconder e eu ia atrás dela. Pra onde ela ia, eu ia atrás dela. E ela falava, sai daqui. Então aquilo tudo me fazia sofrer muito. Todo aquele cenário. Era praticamente quase todo dia. Coisas quebradas dentro de casa. Era uma total infelicidade, né? Então a minha maior alegria era estar na igreja, era estar nas festividades, até nas vigílias, porque a gente ia para a salinha, né, com as crianças. Desde a infância até a adolescência ali, foi muito boa na igreja. Então eu tive muitos traumas de passar natais que falam, não sei, Natal, né? Dormindo, ao invés de estar comemorando, ou a gente tentar comemorar com as pessoas da igreja e ele ir atrás da gente. Então foi um cenário de muito sofrimento, né? A minha mãe e a minha irmã eram as que sofriam com agressão física e verbal, mas mesmo que eu e a minha irmã mais nova não éramos tocadas pelo meu pai, a gente sofria de ver tudo aquilo, né? Então a gente cresceu assim, nesse ambiente horrível. Então, falando agora da minha adolescência, né, ali desde os 10 anos até os meus 18, né, eu entrei na adolescência, aí fiquei jovem, tudo, a juventude, uma fase muito difícil, e no qual eu tinha uma figura da paternidade muito ruim. Então, por conta disso, eu tinha um vazio imenso em mim, né, que era a falta de Deus. Mesmo estando na igreja, mesmo cantando, estando nos grupos, participando de tudo, eu tinha um vazio imenso. Uma distância drástica entre mim e Deus, porque eu associava Deus ao meu pai. E eu descobri isso muito depois, né? Mas era isso que acontecia. Eu não conseguia me aproximar de Deus, porque eu tinha uma visão carrasca de Deus, sabe? Então, eu sofri muito, muito, porque eu tinha um vazio enorme e nada tampava esse vazio. E eu comecei a namorar muito cedo, sofri muito cedo por conta de amores, de amores, né? De paixonite de adolescência. Eu mendigava amor, eu mendigava atenção, né? Eu não me valorizava, comecei muito cedo. Só pensava em namorar. Eu não me dediquei, né, ao que eu deveria ter me dedicado, porque tudo tem um tempo. A criança, ela tem um tempo de brincar, a adolescente, ela tem um tempo de estudar, o jovem também de estudar, de se dedicar a Deus. E depois a gente pensa nessas coisas, mas pra mim foi tudo o contrário. A escola pra mim era sinônimo de bagunça, de ir lá pra bagunçar, de estar com as amigas, né, de fazer tudo de errado. E lá me surgiu, eu tinha vontade de fumar, de me drogar, de beber, né? Aconteceu de eu beber algumas vezes, teve um tempo que eu fumei, eu me viciei no cigarro, e isso tudo dentro da igreja. E a minha mãe não sabia de nada, nem imaginava. E a opressão demoníaca na minha vida continuou. Meu pai saiu da minha casa, a minha casa tinha paz, mas eu não tinha paz. Então, quando a noite caía, já começava a entardecer, ali pra mim já era o fim, né? Só que isso eu ia levando, e não era tão forte assim. Era uma coisa que eu conseguia levar. E como sempre, eu não desabafava, eu não contava isso pra ninguém.
Por quê? O diabo, ele colocava na minha mente que se eu falasse pra alguém, se eu desabafasse, ele me perturbaria à noite. E eu tinha isso muito forte na minha cabeça, que eu não poderia falar o que eu tava passando, o que eu tava pensando, o que eu tava sentindo, porque senão a minha noite ia ser pior ainda. E eram muitos sonhos ruins, muitos pesadelos, eu via coisas, eu sentia coisas, medo de tudo. Então, e essa questão da adolescência, junto com tudo isso, era uma bagunça na minha vida, na minha cabeça. E com 14 anos, eu conheci o meu namorado, que é meu esposo hoje, graças a Deus. Mas mesmo assim, comecei muito cedo. Não façam isso. Porque a gente acaba pulando fases, né? Então, aconteceu que na época que eu comecei a namorar com ele, se passado um tempo, a gente caiu, né, em adultério. E ali eu me afastei mais de Deus ainda. Éramos dois jovens e fizemos coisas erradas. E aí eu não consegui ficar quieta em relação a isso, porque eu tinha muito temor de Deus, né? Eu tinha uma visão, o temor não tem a ver com isso, mas eu tinha uma visão muito carrasca de Deus, e meu temor era de que eu, tipo assim, ele vai jogar um raio na minha cabeça. Eu tinha vontade de ir pra balada, e eu fazia o plano na minha cabeça, até com minhas amigas, eu falava, eu vou mentir pra minha mãe e tal. Só que eu não conseguia fazer isso, porque eu tinha medo de Deus, eu tinha medo do que ia acontecer. Então eu não fazia essas coisas, a minha bagunça era na escola, né? Os meus erros era tudo na escola. Ou às vezes quando eu conseguia ir pra casa de alguma amiga, mas nunca dormi fora, nunca fui pra uma balada. A não ser depois que eu cresci mais um pouco, a minha mãe eu deixava eu com a minha irmã do meio, né? Então ela me levava pra quermesses. E cheguei também a ir numa balada de escola também, que terminou cedo. Então eu tinha muita vontade, sabe, de sair, de ir pro mundo, de conhecer o mundo. Mas eu tinha medo das mãos de Deus, eu tinha medo do que poderia acontecer comigo, né? Eu contei pra ele, assim, por cima, eu contava pra ele por cima o que eu passava, né? Eu falava, eu sofro de perseguição. Eu não lembro de fato o que eu falava, mas eu não conseguia falar tudo. Eu falava assim por cima, ele falava, mas o que? Me conta, o que você tem? Porque ele me pegava muitas das vezes triste, né? Porque isso me oprimia, né? E eu era uma pessoa muito medrosa e eu passava por diversas coisas. Até que começou crise de ansiedade. E na época, eu nem imaginava que era isso. Eu começava a sentir uma dor muito forte no coração, que ia pras costas, uma dor assim insuportável. Cheguei no médico, não era nada. E aí chorava muito. Então, essas coisas foram só crescendo. Esse meu namorado, meu esposo, ele sofreu muito também, porque era um jovem que também já passava por diversas coisas, né? E eu acabei jogando carga, né, em cima dele. Então, por isso que eu falo que a gente não deve pular fases, porque eu jogava todos os meus problemas em cima dele e até a minha raiva, as minhas frustrações. Eu não fui uma boa namorada, sabe? Eu era muito normal, eu era criança, né? Tinha 14 anos, era uma adolescente. Criança não, adolescente. Então, eu jogava essa carga em cima dele, eu era ignorante, eu era chata. Eu falo pra ele que eu não sei nem como que ele conseguiu ficar comigo até o fim, porque foi um namoro horrível. A gente só brigava, a gente só se desentendia, mas eu amava muito ele, né? E ele me amava, então eu acho que foi plano de Deus de ter dado alguém que tivesse paciência comigo, porque ele tinha muita paciência comigo. Até que com 18 anos nós nos casamos, né? E agora eu vou falar da minha parte adulta. Não com 18 anos você vira um adulto, mas por causa das circunstâncias do casamento, da vida,
eu acabei virando uma adulta, uma pessoa, né, que tinha que correr atrás. Uma coisa muito forte desse episódio da minha adolescência que aconteceu, que quando eu era muito apegada à minha mãe, né, sou a caçula, então eu sempre fui muito carinhosa, então a gente sempre foi muito apegada. E quando eu caí com meu namorado, a minha mãe, ela sempre foi tudo pra mim. Minha mãe, ela era Deus no céu e minha mãe na terra. Eu tinha até questão, assim, como viver, como eu vivia na igreja, então eu sabia muitas histórias da Bíblia e tinha aquela passagem, né, amar a Deus acima de todas as coisas. Tinha, não, tem. E aí eu pensava assim, nossa, como que eu vou amar mais uma pessoa que eu não conheço do que a minha mãe, né? Que minha mãe é tudo pra mim. E você vê que tudo na vida a gente tem que passar para aprender, porque eu tinha uma distância de Deus e a minha mãe era tudo para mim. Só que nesse episódio, né, eu não culpo minha mãe por isso, eu entendo ela. Todos nós somos seres humanos, a gente tem falhas ou age de cada um de uma maneira, né? Só que na época que eu caí em adultério com o meu namorado, a minha mãe, ela ficou muito desapontada. Foi uma fase muito difícil pra mim, porque ela me disse uma frase que nunca vou esquecer, que ela falou assim, você fez como se tivesse uma faca, né, entrando no meu coração. Porque eu era bem bebezona dela, sabe? E na rua na escola eu era outra coisa. E aí a minha mãe, a gente se afastou drasticamente por conta disso. E nunca mais voltou, né? Hoje, graças a Deus, tenho um relacionamento maravilhoso com a minha mãe. Minha mãe é maravilhosa. Mas na época a gente se afastou e isso se estendeu até o meu casamento, até depois do meu casamento, né? Mas na época isso o que aconteceu? Eu lembro que eu tava sofrendo muito com isso por ter chateado a minha mãe, ter traído a confiança dela e ter pecado contra Deus, porque eu não consegui guardar, eu tive que contar pro pastor da igreja. Fiquei de banco. E aí eu lembro que naquela época Deus falou comigo. E aí eu lembro que Deus usou, eu não lembro assim tudo que ele falou, mas eu lembro de uma palavra que ele falou que eu era menina dos olhos dele. Eu falo isso, eu tenho até me emociono. E eu me sentia tão pecadora, tão suja. E tipo assim, quem era Deus, né? Eu sabia que ele era grande, eu ouvia todas as histórias, sempre estava em escola dominicais, eu vivi na igreja. Mas de fato, quem era Deus? Quem era esse Deus que estava dizendo para uma pessoa tão mal, tão pecadora, que eu era a menina dos olhos dele? E aquilo, nossa, aquilo, eu lembro que a moça, né, a pregadora, falou tantas coisas e me abraçou no momento no qual a minha mãe me rejeitou por motivos sérios, né? Eu entendo o que aconteceu, eu entendo o que aconteceu na mente dela, foi uma tristeza para ela também, mas a gente se distanciou e no momento no qual eu me senti sozinha, Deus, aquele que está escrito na Bíblia, amar a Deus acima de todas as coisas, foi quando eu comecei a entender que até a minha mãe poderia me abandonar, mas Deus não. Então, ali começou o meu relacionamento com Deus, mas da forma errada ainda, né? Porque eu tinha uma visão muito ainda, uma visão de Deus, um Deus muito carrasco. Mas mesmo assim eu falei, poxa, eu sou a menina dos olhos dele, aquilo me tocou muito. E aí foi isso, né? A questão da minha infância e da minha adolescência. Até que, com 18 anos, eu me casei. Nesse tempo, eu não saí da igreja, fiquei de banco. Foi isso mesmo. Eu fiquei de banco desde os meus 14 anos até os meus 18 anos. Mas eu nunca saí da igreja. Graças a Deus, eu tive um pastor maravilhoso. Eu não tenho palavras para falar, porque ele não
não me jogou, sabe, pra rua, não, ele me acolheu. E eu lembro que na época o líder também da mocidade me acolheu. Então tudo que acontecia na mocidade eu estava, né, nos eventos, nos cultos. Eu só não poderia estar lá na frente cantando, mas eu estava com a mocidade o tempo todo. Então, graças a Deus, né, por esse ministério que até hoje eu me considero de lá, me considero minha família, porque os meus pastores sempre foram maravilhosos. Estejam num lugar onde eles te repreendem, mas também eles te acolhem, porque isso faz toda a diferença. Isso te ajuda a te manter firme, a te manter de pé. Então, me casei com 18 anos, muito nova, muito imatura, né? Uma namorada horrível, imagine uma esposa. Foi só ladeira abaixo. Mas eu tinha uma coisa no qual eu já tinha essa dependência de Deus, mas eu não sabia identificar. Mas até hoje, até para sempre, eu quero ser para sempre assim, eu sou muito dependente de Deus. Então, eu fazia muitas coisas erradas com meu esposo, no quesito assim, de maltratá-lo, de não ser uma mulher sábia, de não ser uma mulher virtuosa, eu era tola. Então a gente brigava demais, era um casamento muito conturbado. E aí, só que mesmo assim, eu sofria por ser assim. Eu não gostava de ser assim. Era uma coisa mais forte que eu. Quando eu vi, eu já tava maltratando ele, eu já tava sendo ignorante, eu já tava fazendo tudo de errado, eu já tava falando coisas, eu machucava ele muito com palavras. E aí, mas quando chegava à noite, na hora de orar, eu chorava, eu pedia perdão pra Deus. E eu falava pra ele, eu quero mudar. Eu falava, Senhor, me ajuda a mudar. E toda a minha oração eu falava isso, Senhor, me ajuda a mudar, me ajuda a mudar, me ajuda a mudar. Essa oração se estendeu por muitos anos, porque eu também, a gente deve orar, sim, mas a gente também precisa ter atitude, né? Então, e mesmo com muita briga, a gente não dormia brigado. Uma vez só que aconteceu isso, eu sonhei, mas eu estava acordada, mas eu não sei como explicar, né? O demônio, ele apareceu pra mim em sonho, ali na minha cama. E ali eu entendi que era uma brecha que eu tinha aberto, né? Então eu nunca mais fiz isso de dormir separada. E mesmo com os meus erros, eu procurava mudar. Eu fazia de tudo pra mudar. Eu li aquele livro do Casamento Blindado, que é a Cristiane Cardoso, se eu não me engano, e o seu esposo que escreveu. Aquele livro me ajudou demais. Então, assim, foi tudo num passinho, sabe? Num trabalho de formiga. Mas eu consegui chegar lá, sabe? E a minha pastora também me ajudava muito em oração, contava as coisas pra ela que aconteciam, então ela me ensinava, me ajudava. Então essas coisas foram... Meu casamento foi andando, né? Mas mesmo em meio a tanta dificuldade, a gente sempre se amou muito. Eu acredito que Deus, né, que segurou esse amor, eu não sei dizer, mas sempre foi Deus. Porque eu sempre pedi em oração pra Ele ser a base do nosso relacionamento, né? Porque mesmo com os meus erros, eu colocava tudo na mão dele e aos poucos eu fui conseguindo mudar. Mas mesmo assim, desde os meus 18 anos até os meus 30 anos, meus 28, vai, vamos contar assim, que depois eu vou contar a última parte. Eu tive muita crise de ansiedade. As crises de ansiedade começaram na adolescência e se estendeu, né, à minha fase adulta, e eu tinha muitas crises de ansiedade. Eu trabalhei num lugar que eu desenvolvi gastrite, eu tinha muita queda capilar, até que eu fiz uma biópsia, porque não era uma queda normal, saiu do casco mesmo, né? Do couro cabeludo. E eu fiz uma biópsia e constou lúpus discoide, né, na época. Eu passei por uma fase muito ruim, porque naquele serviço eu acabei adquirindo mesmo, de fato, a depressão. Mas era tudo uma junção da outra coisa, porque eu já era uma pessoa oprimida,
sofria opressão demoníaca, tinha crise de ansiedade, então eu já sofria de depressão e não sabia. E o serviço só foi mais eu não vou falar assim a cereja do bolo, porque a cereja do bolo foi outra coisa, que eu ainda vou dizer. Então passei muitos momentos ruins nesse trabalho, porque eu não vou falar mal aqui, porque era uma empresa boa, mas sobre os meus limites, vamos colocar assim. Não vou colocar em detalhes aqui, mas sofri muito neste lugar, por minha causa mesmo, né? Foi o que permiti. Então, aconteceram muitas coisas, desenvolvi muitas, essas doenças que eu disse. E na época eu sofri muito com esse negócio do lúpus, porque até hoje eu não posso tomar sol, eu não posso passar certas coisas na minha cabeça. Graças a Deus esse lúpus nunca desenvolveu, porque tem um lúpus que é no sangue, e aí o negócio é só ladeira abaixo. E eu faço acompanhamento, tudo. Fiz, né, acompanhamento. Mas tenho que pelo menos uma vez por ano ver como estão as coisas. Mas eu creio que eu fui curada, porque tá tudo bem, graças a Deus. Mas então eu sofri muitas coisas. Então, só para explicar de que eu sofri muito durante todos esses anos, né? E as crises de ansiedade continuaram no casamento. E só que eu comecei a ter muitas insônias, né? E aí veio a cereja do bolo, né? Que foi a maternidade. A maternidade, ela desenvolveu muito forte as minhas crises de ansiedade. Eu tinha insônia. Eu não conseguia dormir mais. Foi um bom tempo, assim, não conseguindo dormir mesmo. E eu não conseguia dormir no meu quarto. Eu tinha medo. Eu tinha muita opressão. Começava das 5 ou 6 horas da tarde, eu ficava triste, eu já começava a chorar, já imaginava um monte de coisa, eu não conseguia dormir. Quando eu dormia, Satanás, ele vinha e me perturbava. Eu cheguei a sentir ele tocar em mim, ele tocou nos meus pés, e não foi só uma vez. Então, eu sofri muita opressão demoníaca, mas porque eu não sabia o poder de Deus na minha vida, sabe? Eu não deixava o controle realmente da minha vida nas mãos de Deus. Até que eu cheguei no auge, assim, porque eu passei por eu acho que foram 3 ou 4 psicólogos, né? E por uma psiquiatra, fui diagnosticada com depressão. Ela me passou remédios de tarja preta, e na época eu não aceitei tomar, porque eu tinha medo de ficar viciada, eu tinha medo de tudo isso piorar. Eu ia pro hospital passando mal, aí lá eles me medicavam, aqueles remédios, né, que davam no hospital eu tomava, mas depois eu chegava em casa e eu jogava fora, porque eu tinha medo de viciar. Só que quando eu tava nas minhas crises, eu falava, eu quero esse remédio, eu preciso do remédio, por que eu joguei o remédio fora? Então eu sofria muito. Até que eu cheguei no auge, né, disso tudo, e eu consegui falar pra minha mãe. O meu marido, ele já sabia, né, praticamente de tudo que estava acontecendo, assim, porque desde quando a gente namorava, eu contava, assim, pra ele, assim, por par. Eu contava, assim, mais ou menos, mas nessa época ele já sabia já do que estava acontecendo comigo, né, do real mesmo, que era uma opressão maligna mesmo. A depressão, eu fui diagnosticada com depressão. Eu sou sim a favor dos médicos, dos psicólogos. É necessário a gente passar por terapia, mas no meu caso era espiritual. E Deus, ele me falou isso, né? Que ele ia me ajudar a vencer isso através dele. Então, se você estiver passando por isso, saiba identificar. Porque muitas das vezes a gente bate cabeça. Eu passei por 4 psicólogos e não resolveram, né? Não resolveram, não é que eles não resolveram, não resolveu pra mim. Entenda o que eu tô querendo dizer. Sabe identificar tudo que você for fazer, entregue nas mãos de Deus. Peça pra Ele te direcionar. E sabe identificar se isso realmente é psicológico, né? É da cabeça ou é espiritual. No meu caso era espiritual. E até que eu consegui contar pra minha mãe é uma mulher de oração.
Graças a Deus, hoje nós temos um relacionamento maravilhoso. E aí a minha mãe me ajudou muito em oração, a minha irmã me ajudava em oração, as minhas irmãs, né? E aí a minha pastora Inês, hoje eu não sou mais do ministério, mas ainda me considero de lá, porque vai ser para sempre. Mas foi ela também que me ajudou em oração, me ajudou em jejum. E ali foi a chave do negócio. Uma das, né? Que eu ainda tenho muita coisa para contar. Uma das chaves, porque eu tinha o medo de contar. Porque se eu contasse, ia tudo piorar a minha noite. Isso na minha cabeça. Isso o Satanás colocava na minha mente. Não conta, porque se você contar, eu vou te perturbar a noite. Era isso que eu tinha. Eu cheguei num nível tão forte que eu não tinha vontade de escovar o dente, não tinha vontade de tomar banho, mas eu fazia. Eu não cheguei a não fazer. Porque eu não queria, de fato, aceitar. Então, só que eu fazia tudo arrastado, era tudo assim. E eu tinha uma vontade imensa, o diabo, né, colocava essa vontade imensa na minha cabeça de virar andarilha. Porque eu não tinha coragem de me matar, mas eu queria. Mas eu não conseguia, eu não poderia imaginar a dor, sabe? Porque uma pessoa muito medrosa. Então eu não via meios pra isso. E aí ele colocava na minha cabeça que eu não merecia a família que eu tinha, que eu não merecia o marido que eu tinha, os filhos que eu tinha, e que eu tinha que ir embora e virar uma andarilha. Eu tinha muito forte isso na cabeça, muito forte, a ponto de querer pegar minhas coisas, não pegar nada, na verdade, e sair. Eu tinha isso muito forte, que eu não merecia nada, sabe? Que eu não merecia nada. E essa questão também da paternidade, a distância de Deus, né? De achar que Deus era muito carrasco, de achar que eu não merecia o amor de Deus, de achar que eu merecia morrer. E eu não tinha prazer na vida, não tinha prazer de viver. Eu queria morrer, eu queria dormir e morrer. E acordar e não acordar nunca mais. Era isso que eu queria. Então aconteciam essas coisas e a minha pastora Inês, ela veio aqui em casa na época, né, da minha segunda maternidade, na verdade. Na primeira também sofri demais. Também Deus falou comigo que eu estava com depressão já. E isso foi em 2016. Sofri muito. Mas aí se passaram os anos e chegou nesse auge, né? Que foi a segunda maternidade. E aí a pastora Inês, ela veio aqui na minha casa junto com o pastor Aires. E eles oraram por mim, oraram pela minha casa, né? Falaram tudo que eu tava sentindo. E eu lembro que ela falou uma palavra que me pegou, né? Que ela falou que ela também tinha passado por isso, né? A questão da depressão. E por um episódio da vida dela. E que ela falou assim, eu não sei se alguém falou pra ela ou se, né, Deus falou que ela tinha que tomar uma decisão. Ou ela continuava naquela situação, ou ela se levantava, que ela tinha que tomar uma atitude e mudar. E uma coisa tão simples, tão óbvia, mas ela falando aquilo pra mim, me deu assim um negócio, eu falei, chega, eu não quero mais viver assim. Então, o primeiro passo foi eu conseguir falar o que eu tava passando, né? E que eu não passava isso, tipo, eu comecei a passar isso agora, porque a maternidade é uma bomba de hormônios. Não, eu passava isso desde a minha infância, essa opressão, esse medo, os traumas, tudo. Mas tudo só se piorou, tudo só ficou maior, sabe? Eu só fui enchendo a bexiga. E aí, o primeiro passo foi eu desabafar, conseguir desabafar o que eu estava realmente passando. Então veio o que? A intercessão da minha pastora, da minha mãe, das minhas irmãs, do meu esposo. Meu esposo, tadinho, ele pedia muito, ele sofria muito com isso também. Então esse foi meu primeiro passo. O segundo passo foi que essa palavra da pastora, que ela falou que eu tinha que tomar uma decisão, né? E ali me deu um estralo, eu falei, não quero mais, chega. E ali a minha terceira decisão e melhor decisão de todas da minha vida foi começar a ler a Bíblia, né? Eu sempre tive esse desejo de ler a Bíblia desde a minha adolescência, mesmo nas minhas fases conturbadas, porque, como eu disse, eu fazia as coisas, mas estava sempre na igreja. Mas eu tinha esse desejo de ler a Bíblia inteira, mas eu nunca conseguia. Eu começava e parava, e acontecia assim.
Até que muitas pessoas, né, falam da versão da NVI, NVT, mas foram elas que me salvaram, porque essa versão que me ajudou, porque é muito mais fácil de entender. Então eu sempre aconselho as pessoas que não entendem a Bíblia, que têm dificuldade, a ler a NVT ou a NVI. Leia com a Almeida do lado, a Almeida Fiel, porque aí você vai ver se tá tudo certo, né? Acho que acredito que esse é o jeito. Para as pessoas que têm realmente dificuldade. Se você não tem dificuldade, vai na Almeida Fiel mesmo. Mas se você tem, vai na NVT ou a NVI, tá? E aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer devocional. Então, eu peguei, graças a Deus, um certo dia apareceu pra mim um anúncio, né, no Instagram. E a moça que tinha um grupo, eu não lembro como que isso apareceu pra mim, não sei se foi no explorar lá, nos negócios de pesquisar, se foi no anúncio, não sei. Eu sei que apareceu pra mim a menina que tava com plano de leitura da Bíblia e que tinha um grupo no Telegram, e eu falei, não, é essa a chance que eu preciso. E aí eu fui e entrei nesse grupo, então esse grupo foi maravilhoso. Eu acho que era Vamos Comigo, ou Vamos e Ora, alguma coisa assim. Essa mulher muito usada por Deus, eu sigo ela até hoje, mas eu não lembro o nome dela, porque o nome da página é alguma coisa assim que eu te falei, que eu falei aqui. E aí eu comecei a fazer devocional todo dia. Então eu li a Bíblia todos os dias. Aquilo foi uma explosão maravilhosíssima na minha vida. Minha cabeça fez um boom, né? Porque a Bíblia, ela verdadeiramente, ela liberta, ela salva, ela cura. Ela é a espada de 2 gumes que penetra. Ela penetra na alma, no coração. Ela faz uma coisa fora do normal. Por quê? Porque a palavra é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Ele é a palavra. Então, foi a melhor decisão da minha vida. Se você está se sentindo perdido, eu acho que a melhor decisão foram esses passos que eu falei. É você tomar uma decisão e querer mudar. É você ter pessoas que te levantam pra cima e você conseguir desabafar, que você sabe que vai orar com você, que vai interceder por você, que vai lutar essa batalha com você. Você ler a Bíblia todos os dias. Ter uma vida devocional com Deus, de oração, de jejum, de busca. E foi assim que eu comecei. Comecei a ler a Bíblia, a primeira vez foi em 2022. E ali foi quando todo o processo de libertação começou, de cura, de libertação da depressão. A cada passagem que eu lia, eu pensava assim, nossa, essas pessoas passam pelas mesmas coisas que a gente. A Bíblia ela é tão maravilhosa, ela sempre vai ser eficaz, hoje, amanhã, daqui a um ano. E aí eu li as histórias, você vê o sofrimento de Davi, os salmos de Davi, as coisas que ele falava para Deus. Elias, ele passou por um momento de depressão. Jó, ele teve crises existenciais. Tem um versículo de Jó que ele fala, por que o Senhor não me deixou morrer no ventre da minha mãe? Né? Então, era todas as coisas que eu sentia, eu tava lendo ali. E aí eu lia aquelas coisas, aquelas crises existenciais, aquele sofrimento, e aí depois Deus vinha com bálsamo, porque tinha solução, sabe? E aí aquilo me dava esperança, e começou a acontecer muitas coisas dentro de mim. Começou a acontecer muitos processos. Era um choro todo dia, eu chorava todo dia lendo a Bíblia. E eu falava, Lucas, meu esposo falava, Lucas, olha o que tá falando. Davi passou por isso e não sei quem tal, não sei. E ele achava engraçado porque era todo dia. Eu falava, olha o que aconteceu aqui, olha essa história. Eu li a Bíblia completa em 2022, de janeiro a dezembro. E ali, aquilo pra mim foi maravilhoso. Foi uma luta, porque tinha muitos dias que eu pulava, e aí eu recolocava no outro dia. Tinha dias que, sei lá, acontecia alguma coisa, eu não conseguia. Então era uma luta, mas eu consegui chegar até o 31 de dezembro com a Bíblia toda lida. E aquilo foi uma vitória pra mim, porque foi um processo de libertação. Mas ainda tinha muitas coisas, né? Mesmo eu tendo lido a Bíblia toda, eu falei, não, vou continuar.
porque a Bíblia é tão maravilhosa que eu não quero parar nunca mais. E eu tinha essa vontade, eu falava, eu nunca mais vou parar de fazer a Bíblia, vou parar de ler a Bíblia. Eu nunca mais vou parar de fazer devocional. Então isso pra mim é até hoje, é pra sempre, é até que Jesus venha. A Bíblia, ela literalmente, ela liberta. Não deixe de ler a palavra do Senhor. O povo, ele perece por falta de conhecimento. Qualquer coisa que você estiver passando, é lá que você vai resolver. É na oração, é no jejum, é na leitura diária, é na busca. Então eu comecei a ter profundidade com o Senhor em 2023. Eu continuei a ler a Bíblia, né? Voltei do início, né? Tudo. E tem um plano todo direitinho. A gente até faz o devocional hoje desse plano. E em 2023 continuei a ler a Bíblia. Comecei a ter uma vida de oração, comecei a subir um monte, Deus ele falou comigo, então eu comecei a criar intimidade com o Senhor, e através da Bíblia, da palavra, em 2022, eu soube que eu tinha um pai, e que o meu pai, ele me ama, e então, através da Bíblia, aquela lacuna enorme que tinha entre eu e Deus, não, né? Porque Deus, ele sempre tá ali, a gente que se afasta dele. Eu consegui, sabe? Aproximar e várias coisas foram quebradas, traumas. Tem coisas que eu pedi pra Deus de direção pra fazer esse vídeo, que eu falei, Senhor, me ajuda a lembrar dos detalhes, sabe? Porque foram muitas coisas, foram muitos processos, muitos detalhes, muitas que talvez eu não vou conseguir te explicar aqui. Até que eu já com essa boa intimidade com meu Deus, mas ainda tinha algumas coisinhas, né? Algumas coisas que vai ficando, né? Então, a minha vida já estava muito encaminhada, graças a Deus, muitas coisas já tinham, mas eu ainda tinha problema de dormir, né? Dormia mal, tinha sonhos ruins e pesadelos e coisas assim, mas bem menos, né? Bem menos. Mas ainda tinha algumas coisas a ser tratadas. E aí, comecei a ler a Bíblia pela segunda vez em 2023. Quando chegou em junho, na verdade antes, né? Eu acho que foi mais ou menos, deixa eu ver, abril, maio, junho. Acho que foi abril, maio, alguma coisa assim. Uma grande pregadora aí da internet, ela colocou uma referência mesmo, uma vida abençoada por Deus. Ela colocou que ia fazer uma conferência. E eu falei, não, eu preciso ir, porque eu via os stories dela, e aí as pessoas, ela colocava os depoimentos das pessoas, os comentários, as pessoas falando assim, eu fui curada da ansiedade, eu fui curada da depressão, eu fui curada de não sei o quê, e eu ficava assim, meu Deus, eu preciso ir lá, eu preciso ser curada, eu preciso ir lá no culto dessa moça, dessa pregadora. E aí eu peguei e comprei o ingresso na época, parcelei o ingresso, falei, não, a gente precisa ir, falei pro meu esposo, né, falei, você vai comigo, a gente precisa ir e tal, porque vai ser lá, falei, vai ser lá que de uma vez por todas eu vou ser curada. E aí, aconteceu que chegou a semana, né, da conferência, e eu tava na minha cabeça, eu preciso jejuar, preciso ir em jejum, preciso ir não, porque era noite. Falei, preciso jejuar por esse dia, né, porque pra Deus fazer algo, falar comigo e tal, e eu ser liberta, curada e tal. Aí aconteceu que eu tenho uma grande dificuldade de fazer jejum, né, o café da manhã é a refeição mais especial pra mim, mais importante. Então eu tenho muita dificuldade de fazer jejum, mas eu faço na força do Senhor. E aí, só que chegou o dia anterior, né, do evento, e eu não consegui fazer o jejum. Porque eu nem lembro direito, mas eu acho que eu não tinha comido direito à noite, eu tava com fome, eu falei, não vou fazer e tal. Eu não lembro direito qual foi o motivo assim, mas deve ser alguma coisa com isso, porque a minha dificuldade é não comer. E aí eu não consegui fazer. Quando chegou de manhã, né, eu fazia meus devocionais de manhã, aqui sozinha, na minha casa, aí eu não fiz o jejum. Eu falei, a única chance que eu tinha
na minha cabeça, né? Pensei, a única chance que eu tinha de ser curada, de ser totalmente liberta por isso, eu joguei fora. Eu falei, eu comprei o ingresso, como que eu vou lá sem ter feito o jejum? Então ali pra mim foi uma perca, né? Eu falei, meu Deus, e agora? E ali eu tava fazendo meu devocional. Isso começou a me dar essa crise, né? Na hora do devocional, e eu lendo a Bíblia e chorando e pedindo perdão pra Deus, até que eu tive um encontro na minha sala com Deus. Senhor, me ajuda, porque eu não sei se eu vou conseguir explicar. É muito difícil, só quem passa por essas coisas sabe. Porque as pessoas acham que é frescura, acham que é qualquer coisa. Mas só quem passa sabe. E a nossa experiência com Deus também é difícil explicar. Quando eu tive esse encontro, e aí eu tive esse encontro na minha sala, Deus, ele falou comigo tremendamente. Ele falava comigo de que ele era meu pai, de que eu não precisava ir em congresso nenhum para eu ser curada, que ele estava me curando ali, naquela hora, e que eu estava sendo curada, estava sendo liberta, e que ele era meu pai, e que todos os traumas ele estava quebrando. Ele me lembrava de cena, de coisas, de choro, de tudo que eu tinha passado. Então, assim, foi um encontro, uma coisa sobrenatural que aconteceu. Eu fui batizada no Espírito Santo, e aí foi uma batizada em línguas, né? Que Espírito Santo a gente já tem, graças a Deus. Eu fui batizada num dom de línguas. E aí foi uma coisa assim. Ah, meu. Só você buscando pra você saber. Porque, na verdade, ali foi um momento de misericórdia, né? Porque na minha cabeça eu falei, pronto, né? Eu não busquei, eu não jejuei, então eu não vou receber por merecer. Mas quem disse, né? Que é por isso, né? É pela graça que somos salvos. Deus, ele é misericordioso, ele teve misericórdia de mim naquele momento. E fora que eu já tava tendo um tempo de busca, né? Desde 2022, ali tempo de devocional, de oração, de jejum, de monte. E ali, Deus, no dia 19 de junho de 2023, ele arrancou com as próprias mãos dele a depressão da minha vida. E eu fui curada da ansiedade. Eu tinha crises de ansiedades muito fortes. Eu achava que eu ia morrer. Porque as crises de ansiedade, como eu disse, começou lá na adolescência. Mas nessa época, eu já tava num grau que eu achava que eu ia infartar. Eu sentia dor no meu braço, eu não conseguia me mexer, eu tinha que fazer respiração, Era horrível, eu tinha crise de ansiedade. Antigamente, lá no começo, era tipo uma vez no mês, uma vez, aí depois uma vez na semana. Quando eu já tava tendo todos os dias. Qualquer nervoso que eu passasse, qualquer preocupação, eu já passava mal. Eu cheguei a passar mal fora de casa, tipo no mercado. Eu não sentia minhas pernas. Eu passei coisas que só quem passa sabe. E ali Deus me curou, ele falou, arrancou a ansiedade, arrancou as crises de ansiedade, arrancou a depressão. Ele arrancou todas as coisas que eu tinha. Foram muitas coisas, eu não sei explicar. Mas ele arrancou, ele me curou, ele me libertou, ele me transformou. Mas isso tudo foi um processo, porque eu busquei, porque eu decidi, porque eu desabafei, porque eu busquei na Bíblia, porque eu busquei através da palavra. A palavra me libertou e naquele momento Deus falou, não, agora você fez a sua parte, agora eu faço a minha. E Deus, ele fez esse milagre na minha vida. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre, porque não era nem pra eu estar aqui. Não era pra eu estar aqui contando esse testemunho. Eu sou um verdadeiro milagre. Então eu agradeço a Deus por não ter desistido de mim. Não desista, não desista. Porque nos seus piores momentos você acha que ele não está com você, mas ele está. Ele está vendo tudo, ele vê o seu choro, ele sabe o que você está pensando, o que você está passando. Não deixe o inimigo te oprimir. Não dê esse poder a ele. Porque teve um salmo que abriu meus olhos, porque eu continuei esse salmo desde 2023, que ele abriu os meus olhos, mas ele vai ser para sempre. Porque em Salmo 27 diz assim, o Senhor é a minha luz
e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor, Ele é a força da minha vida. Do que me recearei? Então esse salmo está querendo dizer o quê? Deus, Ele é o seu caminho, Ele é a sua luz, Ele é a sua vida. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus, Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que seu medo, Ele é maior que a depressão, Ele é maior que a ansiedade, Ele é maior que o inimigo. Ele é maior. Então não tem nada que possa te recear. Nada que pode fazer você temer. Quando você coloca a sua confiança, a sua fé e tem noção do poder de Deus, mas eu sei que Deus é grande. Eu também sempre soube que Deus era grande. Mas eu não dava como que eu posso dizer? Eu dei esse poder maior, eu deixei o inimigo ser maior na minha vida do que Deus. E ali, quando eu tive noção desse salmo e de tantas outras passagens, os meus olhos, eles se abriram. E a cada vez mais que eu leio a Bíblia, se abre. Porque a Bíblia, ela é assim, ela te revela uma coisa hoje, amanhã ela revela outra na mesma passagem. E em 2024 agora, estamos continuando lendo a Bíblia, esse ano com meu esposo, fazendo devocional no canal do YouTube, né? Então tem lá os vídeos praticamente todos os dias. A gente tenta postar todos os dias, mas às vezes a gente pula. Mas tá lá. A gente tá firme e forte e vamos até o fim. Tenha tempo com Deus. Saiba priorizar as coisas na sua vida. Decida o que você quer. Você realmente quer continuar sofrendo? Você gosta de viver assim? Então, mude e priorize a sua vida com Deus. Tenha uma vida de devocional. Tenha uma vida de oração, de jejum. Tenha pessoas que te aproximem de Deus, que intercedam por você. E você vai conseguir vencer em Deus. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então não tem nada nessa vida que a gente tenha que temer, que a gente precise temer. Porque Deus, Ele é maior que todas as coisas. Eu vi aquela passagem da mulher do fluxo de sangue e eu me imaginava nela, porque eram 12 anos sofrendo. E eu pensava, meu Deus, são 28 anos sofrendo. Eu sofri também até os 30, porque foi nos 30 não, foi nos 29, que foi em junho de 2023, e em novembro eu fiz 30. Até os 29 eu sofri com todas essas coisas. Às vezes é tão fácil, a gente complica tudo. Mas saiba que não é o seu fim. Você não vai morrer aí. Deus, Ele tem algo na sua vida. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te chama, Ele bate. Abre, porque Ele é seu Pai, Ele te ama, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, te salvar. Tenha relacionamento com Deus. Ele tem coisas grandiosas para a sua vida. E Jeremias diz que os pensamentos que tenho de vós não são de maus, mas sim de bens. Então todas essas coisas, falei, meu Deus, Ele tem pensamentos de bem de mim. Deus, Ele quer o bem para mim. Deus, Ele é meu Pai. Ele me criou lá em João 1, 12 e 13 diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Você não é um erro. Você nasceu pela vontade de Deus. Ele te escolheu. Eu pensava, Senhor, para que eu nasci? Você nasceu porque ele te amou, Ele te escolheu desde o ventre de sua mãe. Ele te chama, Ele te ama. Ele é o seu Pai. Sabe que não tem nada que Ele não possa resolver. Não tem nada impossível para Ele. Entregue os seus problemas a Ele.
Tenha uma vida de prioridade com Ele. Busque essa intimidade. Cheguei no fundo do poço, que eu achei que não tinha mais jeito. Ele me resgatou. Ele me libertou. E Ele pode fazer isso na sua vida. Aí, alguns versículos que eu marquei que foram... A Bíblia inteira, ela é maravilhosa. São tantos versículos, mas alguns, assim, que eu deixei para meditação. Porque foram versículos que mudaram, assim, o meu modo de pensar. Que eu já escutei trocentas vezes, mas... Quando você busca, quando você lê com propósito, abre os seus olhos. Quando você for ler a Bíblia, faça isso. Ore antes. Fala, Senhor, me dá sabedoria para entender. Revela a tua palavra. Me ajuda a ser constante. Senhor, abre meus olhos. Quando você for ler a Bíblia, ore. Para que Deus esteja com você nessa leitura, para que o Espírito Santo te conduza, abra os seus olhos e você, através da palavra, seja liberto, curado, transformado. E aí, ó, aqui em João 14:6, que diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A vida, ela tem importância. E nós só conseguimos atingir a Deus e entrar no céu através de Jesus. Então, dê valor à sua vida. A sua vida importa para Jesus, importa para Deus. Mas nós precisamos acessar a Jesus, porque Ele é o único caminho que nos leva à verdade, que nos leva à vida, que nos leva ao Pai. E aí, 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Não foi o seu pai ou sua mãe que decidiu te ter. Ele te escolheu. Salmo 91, o Salmo 91 inteiro, ele é maravilhoso. Que você não precisa temer espanto noturno, seta que voe de dia. Você não precisa temer, porque no Salmos 91:11 diz, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te guarda, tenha fé, confie. A gente vê que nas histórias das curas de Jesus, tudo foi através da fé. Tudo foi através de, Senhor, eu tenho fé, Senhor, cura minha filha. Mas a filha não estava lá, mas o filho não estava lá. E Jesus, vai que a tua fé te salvou, vai que a tua filha já está curada. Então tenha fé. Confie no Senhor, confie na sua palavra. Declare o Salmo 91 em toda a Bíblia. Declare com confiança, com fé, com convicção de que sim, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Não há mal algum que possa te tocar. Não dê esse poder a Ele. A única pessoa que tem que ter o poder sobre a sua vida é Deus. Entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor. Não entregue e fique tirando. Entregue e deixe e descanse. E viva uma vida de busca, de obediência a Deus. Porque assim não tem mal que te atinge. Os dias maus vêm, mas se Jesus estiver no barco, tudo vai passar. Você vai conseguir passar o processo. Entendeu? E aí, aqui continuando, no Salmo 23:1, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada te falta. A gente sabe que muita gente fala isso e eu concordo, né? Não faltará dias ruins, não faltará dias difíceis. Mas vamos focar aqui na parte boa. A gente sabe das provações. Eu não tô falando que a gente vai ser isento disso. Mas saiba que não vai te faltar o cuidado. Não vai te faltar o amor do Senhor. É Ele o seu pastor. Ele te ama. Você é a ovelha dele. Ele se importa com as ovelhas. Ele se importa. A palavra diz que ele deixou 99 para ir atrás de uma. Então ele se importa. Você é especial. Você é importante. Aí aqui Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus, ele é a paz que excede todo o nosso entendimento. E aqui diz que ele guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus.
Então, mesmo em meio à dificuldade, Ele te guarda, Ele guarda o nosso coração, os nossos sentimentos, porque Ele é a nossa paz. Mesmo em meio aos dias ruins, nós temos paz. Temos que rir diante do futuro, como a mulher virtuosa. Então, ria diante do futuro. Tenha a paz que excede todo entendimento. Confia e descanse no Senhor, porque Ele guarda o seu coração, os seus sentimentos, o seu caminho, a sua vida, a sua casa, a sua família. Está tudo guardado no Senhor. Confie. E aí em Jeremias 29, que eu já tinha dito, né, mas estava aqui guardado, porque eu bem sei que os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Ah, isso deu um boom na minha cabeça na época, que eu falei, meu Deus. E já ouvi essa palavra muitas vezes, mas Ele tem pensamentos bons a respeito de vocês. A respeito de você, Ele tem um pensamento bom, pensamento de paz, pensamento de bem. Até os sonhos que nós temos é Ele que nos dá. Ele é bom, Ele é misericordioso, o amor dele dura para sempre. Se uma mãe e um pai quer o bem para um filho, imagine Deus, imagine o nosso Pai. Ele te ama. Então é isso. Acho que eu consegui falar tudo que eu tinha que falar. E vença a depressão, vença a ansiedade, as crises de pânico. Levanta, porque Ele te ergue, Ele cuida, Ele te protege. Tenha uma vida de devocional com Deus, priorize Ele, seja fiel a Ele. Seja fiel, porque você vai ver muita coisa mudar. Você vai ver que tantas coisas não tem nem valor. O maior valor da nossa vida é buscar o reino dele, primeiramente, a justiça. Se as demais coisas vier, amém. A palavra diz que vem, então virá. Descanse no Senhor. O nosso maior valor é ter uma vida de santidade, de ter a paz com todos. Para quê? Para conseguir atingir a salvação. De chegar naquele dia, abraçar Jesus Cristo e ter aquela sensação de que eu consegui. O mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Se Jesus venceu, nós podemos também vencer com Ele. Com Ele. Você pode todas as coisas. Então se segure em Deus, firme em Deus. Não deixe que nenhum mal seja maior do que o seu Deus. Confie nele. Porque Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Viva uma vida com Deus, tenha uma vida de busca, para que você viva os propósitos dele na sua vida. Porque essa é a grande importância. É viver para o reino, é viver para Deus. Nós nascemos para o adorar, para levar as boas novas, para testemunhar. Então é isso, tome uma decisão e mude a sua vida. Porque eu sou um milagre e você também pode ser um. Amém? Deus te abençoe.